Irmãos caríssimos, através da Sagrada Escritura, nós sabemos que ao longo da história da salvação, o povo israelita tinha a respeito do Messias, prometido por Deus pelos profetas, ideias confusas. Para alguns, o Messias devia apresentar-se como um rei revestido de poder, como soberano. Outros imaginavam o Messias como um forte guerreiro, libertador. Outros ainda achavam que o Messias devia apresentar-se como um profeta, um mestre, um mensageiro. Porém, no tempo de Jesus, em consequência de uma situação social, política, econômica, de dominação, de exploração, de violência, a ideia predominante era que o Messias devia ser como um líder que iria organizar a nação para expulsar os romanos, visto que, naquele tempo, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Então, para os judeus do tempo de Jesus, o Messias devia realizar como tarefa principal uma libertação social, política, econômica, porém voltada exclusivamente para o povo hebreu, o povo de Deus. Mas Jesus, ao longo do seu ministério, com a sua doutrina, com o seu comportamento, com as suas atividades, até mesmo com os seus milagres, se encarregou de mostrar que o Messias, o enviado de Deus, não se enquadrava nos esquemas humanos, não se condicionava às ideologias da época, não se limitava à mentalidade das pessoas. Nós ouvimos, se estavam atentos, neste evangelho, até mesmo alguns gregos, eles que eram estrangeiros, pagãos, que não pertenciam à raça israelita, eles queriam ver Jesus. E Jesus, ao que parece, permitiu para ensinar aos judeus que o Filho de Deus não é propriedade de ninguém, não é monopólio de nenhum povo, de nenhuma raça, de nenhuma religião, de nenhuma congregação, de nenhum grupo, mas sim, ele veio para todos. Digamos, ele é universal. Sabemos pelos evangelhos que Jesus, diversas vezes, ele como que rejeitou esse título de Messias. Primeiro porque, nós já ouvimos, as pessoas tinham ideias divergentes, contraditórias a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E depois porque o título não revelava toda a magnitude, a grandeza da missão de Jesus. O título, muitas vezes, torna-se apenas um rótulo, não é? Que não revela, assim, plenamente o conteúdo de um frasco. Vejam, alguns industriais desonestos, para vender mais um produto de qualidade ruim, o que eles fazem? Revestem aquela mercadoria, uma embalagem nova, atraente, e fixam, colam lá um rótulo famoso.
E o consumidor desatento e ingênuo, que só se interessa pelo rótulo ou pela marca, pode acabar adquirindo, comprando um produto de qualidade ruim. Pois bem, o povo de Israel, antes e depois de Jesus, fez esta experiência. Foram vários homens que se apresentaram rotulados, intitulados de Messias. Mas depois, no final, conforme a atuação de cada um deles, foram desmascarados. Por que eram falsos Messias? Que Jesus, em sua missão, evitar que isto acontecesse. Por isso, ele não gostava muito dos títulos. Até porque o título não leva ao conhecimento de uma pessoa. Se alguém quer conhecer uma pessoa, deve relacionar-se com ela, entrar em contato, assim saberá quem ela é verdadeiramente. Os gregos, eles queriam, talvez atraídos pela fama, pela sabedoria de Jesus, vê-lo. Mas não bastava ver Jesus com os olhos do corpo. Muitos viram Jesus, ouviram a sua doutrina, até presenciaram os seus milagres, mas não acreditaram nele, não o seguiram como Messias, porque não estavam utilizando, digamos, os óculos da fé. Foi por isso que Jesus, diante de todos, se estavam atentos ao Evangelho, ele começou a falar da sua hora decisiva, do seu destino final, para que eles, compreendendo a finalidade da sua missão, entendendo os aspectos positivos da sua morte, pudessem acreditar nele. Então Jesus, diante deles, dizia: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Ou seja, estava chegando o momento em que Jesus, através da sua morte na cruz, seria glorioso. Mas por que glorioso? Primeiro porque, morrendo na cruz, ele realizaria plenamente a vontade de Deus. E caríssimos, nenhum bem neste mundo é maior do que fazer a vontade de Deus. E segundo porque, morrendo na cruz, é que ele seria realmente reconhecido como Filho de Deus, como o Messias verdadeiro. Aqui está a explicação desta parábola do Evangelho de hoje. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece sozinho, só um grão de trigo, mas cai na terra e morre, então produz muitos frutos. Com estas palavras de Jesus, nós entendemos que a sua morte deixou de ser um momento negativo, porque foi depois da sua morte que os frutos apareceram. Nós ouvimos no último parágrafo do Evangelho de hoje, Jesus dizendo assim: e eu, quando for levantado da terra, ou seja, pregado na cruz, atrairei todos a mim. Todos os homens, todas as criaturas, todas as coisas, enfim, tudo o que existe é fruto da redenção de Jesus. Como nós celebramos na liturgia da noite de Páscoa, o universo inteiro foi como que resgatado pela morte e a ressurreição de Jesus. E lá, do Antigo Testamento, que Isaías, 700 anos do nascimento de Jesus, numa profecia fenomenal, ele fala de Jesus na cruz e diz: diante dele, ou seja, do crucificado, muitos ficarão embaraçados. Mas ele, dizia o profeta,
não tinha graça e nem beleza que pudesse atrair os nossos olhares. O seu aspecto de crucificado não poderia seduzir-nos, estava tão desfigurado que havia perdido a aparência humana. Mas é nesta condição de crucificado que muitos povos o adorarão, dizia o profeta. E para aprofundar os aspectos positivos da morte de Jesus, aqui lembro-me daquela magnífica profissão de fé proclamada por um pagão, também um estrangeiro, um oficial romano que estava lá no Calvário aos pés da cruz, conforme a narração do evangelista São Lucas. Ele era o comandante daquela tropa que executou a sentença de Jesus e acompanhava a agonia do crucificado. Mas ao ver que Jesus havia morrido, aquele homem bateu no peito e exclamou: na verdade, ele era o Filho de Deus. Até mesmo os discípulos de Jesus só foram compreender muita coisa depois da morte de Jesus. Se o grão de trigo que cai na terra e não morre, fica só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Aqui está, caríssimos, uma lição fértil para o enriquecimento de nossa espiritualidade, para que possamos, assim, corrigir alguns defeitos de nossa vida cristã, para que não tenhamos de nossa espiritualidade uma visão, digamos, romântica, lírica, adocicada, para que entendamos de uma vez por todas que sem sofrimento não pode haver salvação, sem cruz não pode haver libertação, sem Calvário não há redenção. Nós precisamos também ser crucificados com Cristo para que possamos ser chamados, reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus e assim produzirmos frutos. Cristão que rejeita o sacrifício, que rechaça a renúncia, que despreza a cruz, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Não pode ser considerado um autêntico filho de Deus. Por isso, muita coisa em nós que não presta precisa ser crucificada. Precisamos crucificar o nosso egoísmo, nossa ambição desmedida, exagerada pelos bens materiais. Precisamos crucificar o nosso desejo insano de querer mandar e dominar os outros. Precisamos crucificar aquela língua venenosa, destrambelhada, que fofoca, que difama, que calunia, que quebra a unidade, que compromete a paz. Precisamos crucificar os nossos desejos carnais. Enfim, crucificar todos os nossos vícios e pecados para que possamos produzir frutos de santidade. Ou seja, precisamos, em tudo aquilo que nos dita a natureza humana, estar pregados com Jesus, para podermos um dia, quem sabe, dizer com humilde convicção, como dizia o apóstolo São Paulo, já no final da sua vida: eu estou pregado na cruz com Cristo, mas não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Peçamos, pois, ao Senhor que abra a nossa mente e coração, para que possamos interiorizar o seu ensinamento, a fim de que, a partir desta quaresma, nós, irmãs, tenhamos a determinação, a coragem urgente de começar este processo da nossa conversão, custe o que custar. Mas é bom que não façamos nenhuma ilusão. No caminho de cada convertido existem muitas cruzes que nós devemos carregar para sermos gloriosos, a exemplo
do Senhor Jesus. E que assim seja.